Hoje é dia da gente falar sobre o universo de One Piece, dois tópicos que a gente vai abordar aqui nesse vídeo hoje. A primeira delas, uma nova previsão sobre o término de One Piece. Todo ano a gente tem uma nova previsão e essa nova previsão já começou a chegar. E a segunda, sobre o arco de Wano e o possível real inimigo final do arco de Wano. Que história é essa? Não é o Kaido? Vamos entender tudo isso nesse vídeo. Só queria lembrar que toda semana tem vídeo comentando o mangá de One Piece, então se você ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever. Esse é o momento, como eu sempre digo, da sua vida de se inscrever no canal, para assim não perder os próximos vídeos. Vai ser muito legal ter você como parte dessa comunidade, beleza? A primeira notícia que a gente tem que falar aqui hoje é sobre o novo prazo para o término de One Piece, sendo de 4 a 5 anos. Um cara chamado Kohei Onishi, o atual editor responsável pela mídia na Weekly Shonen Jump e ex-editor do mangá de One Piece, comentou no dia 5, agora dia 5 de maio, em um programa de TV que ainda devem faltar de 4 a 5 anos para o capítulo final do mangá de One Piece, cerca de 20 a 30 volumes restantes. Vamos recapitular algumas coisas aqui. Primeiro, a gente tinha a última previsão que a gente teve, era de que o Oda ele pretendia terminar o mangá de One Piece em 5 anos. Obviamente que essa vontade do Oda não reflete necessariamente na realidade. Então, naturalmente, a gente vendo isso acontecendo, as coisas se postergando um pouquinho mais, conforme as coisas elas vão caminhando, a gente chega até essa notícia do ex-editor de One Piece, ele falando sobre isso, que agora, mesmo um ano depois praticamente, ele ainda cogita a possibilidade de não só faltarem 4 anos, mas quem sabe ainda faltar 5 anos para o término do mangá. Então, mais uma vez, como eu falei, as coisas elas não acontecem como o Oda ele quer na prática, né? Naturalmente, a gente sabe que o histórico do Oda não contribui para as coisas que ele fala, para as previsões que ele mesmo se coloca, então, naturalmente, já era de se esperar que as coisas elas tomassem mais tempo do que o previsto. Eu, particularmente, se a gente considerar aqui que ele disse de 20 a 30 volumes, seriam 200 a 300 capítulos, 300 capítulos é algo já mais realista da gente conseguir imaginar, mas quem sabe ali entre 300 e 400 capítulos seja o número de capítulos ideal que ainda falta para o mangá de One Piece terminar. Pelo menos esse é o meu chute. O ano pode ser que ainda vá até o capítulo 1050, por exemplo, e depois disso a gente pode ter ali seus 200, 300, 350 capítulos para conseguir terminar finalmente, né? Completar toda a saga final de One Piece. Agora, que história é essa do inimigo final de Wano não ser o Kaido? Será que vai ser o Shiki? Vai ser a Marinha? Vai ser o Barba Negra? O que diabos tá acontecendo? Essa história toda surgiu por conta de uma entrevista que o diretor do anime de One Piece ele deu semana passada, onde ele fala um pouco sobre o arco de Wano e abre aspas nessa frase aqui: a batalha contra o Kaido e a luta contra o último grande inimigo de Wano está para se intensificar. Essa foi uma tradução a princípio prévia que a gente viu sendo colocada na própria entrevista. A entrevista obviamente era em japonês e a gente via a legenda em inglês, e a partir dessa tradução que a gente viu nessa legenda, as pessoas começaram a teorizar o que diabo estava acontecendo. Chegou então a vez do Arthur, do Livraria de Ohara, bastante famoso aí pelas traduções que ele vem trazendo sobre o mundo de One Piece. Ele decidiu pegar essa fala no original para traduzir e entender o que diabos que ele realmente tinha dito. E ele chegou a duas possíveis conclusões. A primeira possível tradução que ele chegou a partir dessa fala, abre aspas, seria: a partir de agora, se tratando do Kaido e a batalha final do arco do país de Wano com um grande inimigo, as coisas vão se intensificar. Aqui nesse caso, parece que a fala ela tá meio que deslocada, sabe? As coisas não parecem se interligar muito bem. Já no segundo exemplo, já na segunda hipótese, as coisas parecem fazer um pouco mais de sentido. Também abre aspas aqui: a partir de agora, e especialmente se tratando do Kaido, a batalha final do arco do país de Wano com esse grande inimigo, agora as coisas vão se intensificar. A coisa já começa a fazer um pouco mais de sentido. E quem decidiu responder o Arthur do Livraria de Ohara foi o Marco, One Piece Theories, que vive fazendo live, né, no canal do Chapéus de Palha. Ele decidiu contribuir com a tradução dele, ele que mora lá no Japão, dá aula de física no Japão, então ele entende naturalmente, né, bastante japonês. Ele decidiu fazer uma ressalva
falava sobre essas traduções e a tradução que ele chegou a partir dele foi a seguinte, abre aspas, que a partir de agora a batalha contra os inimigos finais do país de Wano, como o Kaido, se intensificará. Aqui as coisas elas realmente começam a ficar bastante claras. Realmente a frase parece fazer um sentido completo aqui, né? Mais uma vez, a partir de agora, a batalha contra os inimigos finais do país de Wano, como o Kaido, se intensificará. Então o Kaido ele aqui nada mais seria do que um exemplo, né? Assim como foi a Big Mom, assim como é a Big Mom sendo um inimigo final também no arco de Wano agora. Então a divergência nas traduções era se tratava de algo no singular ou no plural, e de acordo com o Marco se trata de algo no plural e assim envolvendo os inimigos finais do arco de Wano e usando o Kaido como um exemplo. A minha opinião sobre isso é que poderia muito bem ser o caso do diretor do anime ele vazar alguma coisa sem querer em entrevista, né? Sem querer, principalmente porque não ia ser obviamente um grande anúncio, né? Se fosse pra gente ter um grande spoiler como esse, com certeza não seria jogado assim de forma tão aleatória, teria sido feito um marketing um pouquinho maior do que esse. E mesmo se a gente pegasse essa tradução inicial, né, a tradução que a gente viu primeiro sobre isso, se realmente existiria um inimigo final por trás do Kaido, um real inimigo final por trás disso tudo, ou ainda no arco de Wano, a gente para pra pensar que daria pra encaixar uma certa interpretação nisso tudo, porque por mais que a gente desconsidere a possibilidade de ter alguém acima do próprio Kaido liderando tudo o que está acontecendo, todo o mercado, todo o negócio que envolve, né, toda a regência do próprio Kaido, a gente pode interpretar de forma mais simples. Porque se a gente volta para Dressrosa, quem foi realmente o último inimigo daquele arco? Porque a gente viu a luta do Luffy contra o Doflamingo, só que quem colocou os Mugiwaras e a Aliança para correr foi o Fujitora. Claramente ele não estava com reais intenções ali, né, de matar, porque ele conseguiu criar uma certa amizade com o próprio Luffy, ele criou um certo afeto com o próprio Luffy. Mas ele foi o personagem que participou da última luta do protagonista no arco de Dressrosa. Então poderia muito bem, e ainda pode acontecer muito bem, algo nessa pegada, algo nesse sentido ainda em Wano, né? Muito se cogita quem pode ser que apareça no final do arco de Wano, se o Fujitora ou a Vaca Verde, a Vaca Verde vai aparecer no arco de Wano ainda, se por exemplo o Barba Negra ele vai aparecer, se o Moria vai aparecer, enfim, tem algumas possibilidades que podem se concretizar, então pode muito bem ser o caso de algo na mesma pegada também acontecer no arco de Wano. Só resta realmente a gente esperar pra ver. Mas galera, por isso que é tão importante o aprendizado da língua japonesa e é por isso que eu preciso dar um recado pra vocês. Nihongo o manabitai nara, sore de sonojikan wa ima da. Kore kara Nihongo Premium wa hajimete-iru. このプログラム内容ではアニメや漫画やポップカルチャーなどです。とても楽しい勉強する方法ですよ。はい、お前たちは知りませんでも、私も日本語を少しできる。Pois é, galera, as matrículas para o curso Nihongo Premium estão abertas até o dia 18 de maio. Estreou hoje, abriu hoje as vagas, então se você quiser saber mais sobre o curso completo, você pode acessar o primeiro link na descrição ou o primeiro link no comentário fixado desse vídeo para você conhecer mais sobre o método, conhecer mais sobre o curso, entender mais sobre valores, tudo sobre o curso, é só você acessar o link na descrição para ficar por dentro e entender tudo direitinho. Beleza, galera? De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, se você ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Até a próxima, tchau!